Abre aspas, ficou pior para o Bahia, fecha aspas. Bruno Prado comenta um empate entre Tricolor Baiano e Internacional pela Libertadores. Calma, deixe de ser nervosinho que o próprio Bruno Prado vai explicar o porquê ficou pior para o Bahia. E ficou mesmo, né, gente? E eu vou dar a minha opinião também neste vídeo. E Cauli, 62 milhões de reais, não vale nem a pau. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bahia e Internacional empataram em 1 a 1 pelo primeiro jogo dos dois clubes pela Libertadores, fase de grupos, não é? 2025. O jogo foi em Salvador e realmente foi um bom jogo, tá, gente? Realmente um grande jogo. Talvez tenha sido aí, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos desta primeira rodada da fase de grupos, pelo menos os jogos que já aconteceram, né, da Libertadores 2025. Será que a gente imagina um Bahia muito forte este ano, não só na Libertadores na América, mas também no Campeonato Brasileiro? Será que dá para o Bahia passar da fase de grupos, apesar de que o grupo do Bahia é um grupo fortíssimo, né, que tem o próprio Internacional, que tem o Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai? Será que o Bahia vai conseguir superar esses três grandes adversários, inclusive os três campeões, né, da Libertadores da América? O Bahia é o único time neste grupo que não venceu a Libertadores da América ainda. Não sabemos o que vai acontecer neste ano de 2025. E vem aí também o Campeonato Brasileiro, né? Apesar de que no primeiro jogo o Bahia empatou com o Corinthians, na Fonte Nova também, em 1 a 1. O Bahia tinha o jogo na mão, né, gente? Tava vencendo, tal, tudo bem que era 1 a 0, mas a expulsão do Everton Ribeiro prejudicou e muito o Bahia no segundo tempo, né? Acho que o Everton Ribeiro foi até um pouco irresponsável, viu? Mas, enfim, 1 a 1, o Bahia pelo menos somou um pontinho, mas deveria ter somado 3, tá? Bom, deixa a gente fala do Campeonato Brasileiro no final de semana, né, que já tá quase aí batendo a porta. E Cauli, será que Cauli vale 62 milhões de reais? Mas antes da gente falar do Cauli, ouve só o que falou o Bruno Prado na Jovem Pan Esportes. Esse grupo é difícil mesmo, que não tem nenhum time muito fraco. O outro confronto, o Atlético Nacional ganhou bem do Nacional do Uruguai de 3 a 0. E o Nacional do Uruguai, que tomou 3, é um time que frequenta oitavas de final de Libertadores. Inclusive, ano passado jogou e joga com certa frequência. Então é um grupo difícil, foi um jogo legal, um jogo bom. O Bahia foi melhor que o Inter, o Bahia criou oportunidades, mas é um problema do Bahia já desde o ano passado, até retrasado, que brigou para não cair. É um time que muitas vezes cria e perde muito gol. A gente falou isso do Flamengo, no Bahia é até pior, que o Bahia não tem alguns jogadores que o Flamengo tem, mas foi um bom jogo bom entre duas equipes que podem passar de fase e podem fazer boa figura. Não vai ser fácil passarem os dois, é um grupo difícil, mas os dois passando, eles têm condição sim de fazer boa figura. Claro que ficou pior para o Bahia, que perde 2 pontos em casa, e o Bahia, por ser pote 4, vai jogar 3 dos 4 primeiros jogos em casa. Então agora ele tem um jogo no Uruguai, depois ele tem 2 jogos em casa e ele vai ter que ganhar esses jogos em casa. Olha, gente, eu sinceramente concordo com o que falou o Bruno, tá? Realmente ficou pior para o Bahia, já que o Bahia, como o próprio jornalista falou, dos primeiros 4 jogos vai fazer 3 em casa, né? Então o Bahia jogou em casa agora, vai jogar fora e vai jogar mais 2 jogos em casa pela Libertadores. Nesse jogo fora, o Bahia, não sei, tem que buscar a vitória. Tem que buscar a vitória, porque assim, se os clubes, veja o meu raciocínio, tá? Se os clubes vêm de fora para Salvador para tentar buscar a vitória, porque o Bahia também não pode sair de Salvador e tentar buscar a vitória fora. Claro que se o Bahia for agora jogar fora e empatar, o empate fora de casa também é um bom resultado na Libertadores da América. Porém, aí o Bahia vai ficar um pouco pressionado para ter que realmente vencer os próximo primeiro e segundo jogo dentro da Arena Fonte Nova. De certeza o estádio vai estar lotado, apoio não vai faltar para a equipe do Bahia, desde o começo do jogo até o final. Claro, o Bahia não pode ser surpreendido como foi o Fortaleza e tomar uma lapada de 3, 4, 5 a 0. Aí não dá, né? Mas eu acredito que o Bahia não está passando por essa fase ruim que está passando o Fortaleza. E não está mesmo, né, gente? Então o Bahia tem que vencer os próximos jogos na Fonte Nova. Cara, eu não sei até se o Bahia não vai poupar a gente no jogo desse fim de semana, tá? Com quem é que o Bahia joga, cara, nesse fim de semana? Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha ali. Bahia e quem, cara? Tem Mirassol e Fortaleza, Vitória e Flamengo, Santos e Bahia.
Santos e Bahia. O Sport vai jogar com o Palmeiras. Joga Sport Palmeiras na Ilha do Retiro. Joga Mirassol e Fortaleza lá em Mirassol. Aí tem Vitória e Flamengo no Barradão. E Santos e Bahia, exatamente. Santos e Bahia na na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Não vai ser um jogo fácil pro Bahia não, mas também o Santos, né, aquela cocada toda não, a mídia do Sudeste que fica, ó, inventando aí o Santos, né, Santos, Libertadores o quê? A joia deles é Neymar que nem joga, pelo amor de Deus, dá pro Bahia chegar lá e fazer uma ferida, tá? Bom, olha só, bom jogo do Bahia na sua estreia, assim, na fase de grupos da Libertadores, que o Bahia já jogou a pré-Libertadores, né, mas na fase de grupos foi um bom jogo na estreia. Foi 1-1 porque o Inter também tá jogando muita bola nessa temporada. A gente tem que concordar, né? Então agora o Bahia vai pressionado jogar fora de casa e também no jogo da volta em casa, quer dizer, na terceira rodada, né? Em casa o Bahia também vai ter que vencer. E Cauli, cara, o Botafogo, hein? Cauli. Eu acho que o Bahia vai pegar o besta. Botafogo oferece 62 milhões ao Bahia para ter Cauli, diz o jornalista. O Botafogo ofereceu cerca de 10 milhões de euros, o equivalente a 62 milhões de reais ao Bahia pelo meia Cauli, mas o clube tricolor não está disposto a vendê-lo por esse valor. A informação é do jornalista Jonas Stelman no X, ex-Twitter, na tarde desta quinta-feira, 3 de abril. Atualização: o jornalista excluiu o post cerca de 1 hora depois. Segundo noticiado por outros veículos, o Botafogo chegou inicialmente a propor uma troca de Cauli por Matheus Martins. O Bahia rejeitou e pediu Igor Jesus ou Savarino, o que é considerado completamente inviável pela diretoria alvinegra. Cauli é um pedido do técnico Renato Paiva, que trabalhou com o jogador em 2023. O meia tem sido utilizado com frequência na rotação promovida por Rogério Ceni e possui contrato com o Bahia até fim de 2028. No último jogo contra o Corinthians, ele não saiu do banco de reservas. Quando um treinador não conhece o campeonato no qual ele está inserido, é complicado, né? Renato Paiva, nitidamente, depois que saiu do Bahia, se desligou do Campeonato Brasileiro, porque ele está pedindo Cauli, gente. E outra, 62 milhões de reais. Vamos lá ver o seguinte. Realmente, com Renato Paiva, em 2023, Cauli foi o melhor jogador do Bahia naquela temporada. Se não for o melhor, foi top 3, de certeza absoluta. Então, claro, a lembrança que o treinador tem, que hoje está no Botafogo, é de um craque Cauli, né? Mas ele não tá vendo que Cauli não tá jogando nada. Será que Renato Paiva não procurou saber que a temporada de 2024 do Cauli não jogou absolutamente nada e que nesta temporada 2025 ele é banco de reservas? Isso funciona assim, gente. Porque um jogador que não jogou nada na temporada passada e que este ano é banco de reservas no Bahia, inclusive a própria reportagem aí falou que no primeiro jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro o Cauli nem saiu do banco de reserva, porque esse cara seria, digamos assim, um jogador que iria resolver o problema do Botafogo. Claro que ele pode chegar lá no Botafogo e jogar bola. É óbvio que sim, futebol é dinâmico. Vai que Cauli precisa realmente respirar novos ares, não sei. Ele tem contrato com o Bahia até 2028, pô. Tem 25 completo, 26, 27 e 28, ok? Então ele tem mais de 3 anos de contrato. 62 milhões não vale não, gente. Não vale, desculpa, não vale. 62 milhões não vale. Ah, mas o Bahia vendeu Biel por 48. Não valia também não, mas vendeu. Pô, vamos ser sinceros, torcedor do Bahia, sinceramente. Biel valia quase 50 milhões de reais. Seja sincero. Claro que não, gente, mas o Sporting de Portugal bancou a aposta, pagou. Vai que o Botafogo também banca e paga, né? Se o Bahia vendeu o Cauli por 60, 61, 62 milhões de reais ao Botafogo, você, torcedor, levante as mãos pro céu, vai ter sido um negócio de ouro. De ouro. Além de Cauli não estar jogando nada há quase 1 ano e meio, você vê aí uma partidinha boa, um golzinho aqui ali, nada. Nada do que foi comparado a 2023. Parece que 2023 foi uma época, um ano que Cauli jogou fora de série. Mas depois disso, ó. E aí eu fico aqui perguntando, qual é o verdadeiro Cauli? O que jogou bola em 2023 ou que não está jogando nada agora, atualmente? Porque, vamos ser sinceros, né? Antes de Cauli chegar ao Bahia, quem é que conhecia o Cauli? Eu não conhecia. E eu tenho certeza que vários torcedores do Bahia também não conheciam. É bom jogador? É bom jogador. Alinésio, você gostaria de ter no Sport? Gostaria, mas esse Cauli no banco de reserva que não joga nada, não.
Não é porque o Sport tem uma situação financeira hoje pior que o Bahia, ou subir da segunda divisão, que eu tenho que aceitar qualquer jogador de qualquer clube. Não é assim. Esse Cauli aí eu não queria, não. O de 2023, sim. Esse não. Esse Cauli ajuda em quê? Não está ajudando o Bahia porque ajudaria o Botafogo. Agora, claro, Renato Paiva, com sua memória afetiva, ele está lembrando de um Cauli de 2023 e ele quer o jogador. Até aí tudo bem. Mas ele não tá vendo que o Cauli tá 1 ano e meio sem jogar nada. Ou quase isso. Que falta de visão de mercado impressionante. Com 62 milhões de reais. Se compra um jogador melhor, gente. Até no futebol sul-americano mesmo. Vai aí na Argentina, Uruguai. Você encontra algo melhor, porra. Vai no próprio México. Que o Renato Paiva teve lá recentemente. Se traz um jogador melhor, pô. Pelo amor de Deus. Claro, eu sei que vão aparecer aqui alguns torcedores do Bahia se queixando, me criticando, que Cauli é isso, aquilo e tal, mas essa é a minha opinião. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, hein? Tchau!